Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam todos bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero falar sobre um versículo bíblico que incomoda muita gente. Há pessoas que preferem não crer nele, não preferem pensar num Deus que diria essas coisas, preferem não crer num Deus, amar um Deus que seria capaz de declarar isso aos seres humanos, pessoas que ele diz que ama tremendamente. Tá? Então, veja bem, vou ler o versículo para você entender as minhas considerações. Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, Deus está tremendamente aborrecido com o seu povo, que havia virado as costas para ele, e por isso se afastando cada vez mais, e Deus não via um futuro bom para essas pessoas lá à frente. Então ele avisa, ele alerta, e o profeta é fiel ao escrever o texto, diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Então nós temos aqui uma palavra dura de Deus, e ele está alertando aquelas pessoas que estavam confiando em outras pessoas, em seres humanos, buscando outros recursos. Deliberadamente decidiram não andar mais com Deus. E chega o Senhor e alerta, avisa essas pessoas. Isso é maldição. Isso é maldição. Eu uso uma frase de vez em quando na minha igreja, que é a seguinte: Deus não tem compromissos com desobedientes. Deus é justo, perfeito, bom, ele não pode amparar o desobediente. Ele não pode abençoar aquela pessoa que desobedece, tá? Exatamente por causa da sua justiça e santidade. E na sua soberania, ele decidiu abençoar, amar todas as pessoas da face da terra. Entretanto, aquelas que se voltam para outros deuses, aquelas que se voltam a buscar ajuda nos homens, meros homens, que ele chama de fracos homens, essas pessoas serão amaldiçoadas. Está na palavra de Deus, né? Se Deus não tem compromissos com desobedientes, então a desobediência é loucura. Gente, preste atenção, afastar-se de Deus é loucura. É como se uma lâmpada acesa decidisse se desenroscar do bocal que está ligado à fonte de energia. Tá? Então, se uma lâmpada decide sair daquele bocal, ela apaga, ela morre. É a mesma coisa que acontece com o homem diante de Deus. Qualquer ser humano diante de Deus decide se afastar de Deus. Não quero mais ter comunhão com Deus. É como um aparelho elétrico que decide sair do plugue ou sair da tomada. Vai se desligar, não vai fazer mais nada, não vai a lugar algum, né? Não somos nada sem Deus. Deus é a nossa razão de viver. Quando uma pessoa decide se afastar de Deus, é a vida se afastando da fonte da vida. Morre. Se a vida se afasta da fonte da vida, a vida morre, deixa de ser vida. Então, quem decide se afastar de Deus está também chamando para si o afastamento de Deus. Maldição. Isso é maldição. Então nós não podemos e não devemos jamais nos afastar de Deus, né? Não temos esse direito, é loucura, é bobagem, e nós dependemos desse Deus para viver.
Eu gostaria que você soubesse o seguinte: este versículo que nós temos aqui, escrito pelo profeta Jeremias, não é uma ameaça, é um alerta amoroso. Creia nisso. Deus não está ameaçando ninguém, metendo medo em ninguém. Ele está alertando amorosamente. Não virem as costas para mim, porque eu os amo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero estar com você. E a minha presença é bênção, não é maldição. Então, se afastar de Deus é um convite à maldição. Mas se aproximar de Deus é posse de bênçãos extraordinárias. Creia nisso. Veja o que Deus disse. Vou ler de novo. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim. Querido Pai, nós queremos nos aproximar cada vez mais do Senhor. E pela mediação do Teu Filho Jesus, aquele que promoveu a nossa religação ao Senhor, e agora pela presença e atuação do Teu Espírito Santo que habita em nós, nós queremos estar cada vez mais perto, cada vez mais com o Senhor. É isso que queremos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.